Dente permanente nascendo e o de leite ainda não caiu? O que você pode fazer? Olá, meu nome é Gabriele Gironi, sou dentista aqui da Clínica Oral Max e nesse vídeo eu vim te orientar do que fazer em situações onde o permanente nasce e o de leite não cai. Toda semana no consultório eu recebo essa foto. Como você pode ver, o permanente está nascendo atrás do dente de leite. E o dente de leite não caiu ainda. Em muitas situações, ele está começando a ficar mole ainda, ou às vezes nem amoleceu. Então, normalmente, os pais ficam bastante preocupados e ligam urgente para agendar uma consulta. Mas não precisa ficar apavorado. Essa situação é muito comum. E mesmo que atrase um pouco o dente de leite de cair, isso não vai prejudicar o permanente. Nós dentistas sempre preferimos que o dente de leite caia sozinho, que ele amoleça e caia sozinho naturalmente. Mas em alguns casos realmente precisa extrair. Muitos pais acham que é só passar uma pomadinha e puxar o dentinho, mas não é bem assim. Em alguns casos a gente precisa anestesiar sim com anestésico tópico, que é uma pomada, e também com anestésico injetável. Mas a gente só faz a extração nesses casos quando o de leite não cai naturalmente. Mas, doutora, e se o permanente aparecer muito lá atrás, o que a gente faz? Quando isso acontece embaixo, com os dentes ali, como eu mostrei na foto, isso não tem grandes problemas. Por quê? Depois que o de leite ele sai daquela posição, a língua ela vai posicionando o dente permanente para frente, então ele vai ficar no lugar que ele deveria ficar, tá? Quando ele vai ficar torto? Ele vai ficar torto quando não houver espaço, ou seja, muitas situações o de leite ele é muito juntinho, pequenininho, e o permanente ele é quase o dobro do tamanho. Então, quando ele nasce, ele não cabe muito bem naquele espaço, então ele vai ficar torto. Independente da onde o permanente nascer, mesmo que ele nasça atrás ou que ele nasça na posição que ele deveria, ele vai ficar torto por falta de espaço e não porque ele nasceu atrás. É claro que cada caso é um caso e deve ser analisado e orientado pelo dentista clinicamente. Não precisa apavorar, não precisa sair correndo, querendo extrair o dente. Inclusive, em muitas situações eu aguardo algumas semanas, aguardo às vezes até um mês pro tecido, pro dente de leite começar a esfoliar sozinho, ou seja, ele amolecer sozinho e cair naturalmente, que muitas vezes isso acontece. E depois a língua posiciona o permanente para frente. Em algumas situações, por exemplo, quando o permanente superior ele nasce atrás, ou seja, atrás do dente de leite, aí a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Porque se a gente deixar isso muito prolongar e o permanente for ficando posicionado cada vez mais atrás, isso pode gerar uma mordida cruzada anterior, ou seja, o dente superior que deveria estar à frente, ele vai estar na posição de trás. E dependendo do quanto ele nascer na boca, pode ser que sim seja necessário um aparelho para reposicioná-lo. Então eu sempre falo para os pais ficarem mais atentos quando o permanente superior começar a querer nascer atrás. O estímulo que eu falo, vai amolecendo o dentinho, vai passando a linguinha, vai movimentando, isso a gente só orienta quando o de leite já está mole, ele já está mexendo, então já pode fazer algum movimento. Mas do contrário, se ele estiver duro na boca, não movimente, não force o dente. Outra observação importante, tem muitos pais que amarram a linha, puxa, no fio dental, isso é um pouco perigoso, tá? Então eu não oriento fazer isso. Além da gente mexer o dentinho assim ou assim, a gente pode tentar girar o dentinho. Isso fica mais fácil na hora de
dele destacar da gengiva. Então é um dos movimentos que eu oriento os pais a fazerem, tá? Além de mexer assim e mexer assim. Sempre põe uma gaze, uma toalhinha, tá? Ou lava bem as mãos para não levar sujeira para a boca também. Mas se for movimentar com alguma coisa, somente o uso de algum fio dental, mas sem puxar, sem forçar de uma vez. Sempre no limite do dente, vendo até onde ele consegue ir se movimentando para ir soltando naturalmente. Olha só, a gente tá movimentando o dentinho da Manu. Ela mesma tá fazendo um movimento. Muito importante todo dia a gente fazer esse estímulo pro dentinho, principalmente quando estiver nascendo lá atrás, o permanente. A gente puxa só pra frente, né, filha? É verdade. Então, ela mesma tá fazendo o movimento, ó. O fio dental tá ajudando. E todo dia, um pouquinho, ela força um pouquinho mais. E agora ele tá bem molinho, olha só. Quando se trata de molarzinhos lá do fundo, né? Ou seja, a criança é um pouco mais velha e ela tá trocando os dentes, a gente também precisa ficar atento a esses dentes, tá? Porque pode sim prejudicar a posição do permanente, caso o permanente esteja nascendo e o de leite ainda não tenha caído. Então sempre fique de olho nisso. Novamente, uma observação importante. Imagina o seu filho precisar de uma extração, né? Realmente o de leite não caiu sozinho, ele tá muito duro. Muitas vezes a raiz tá inteira ainda e a gente tem que remover. E aí ele nunca foi no dentista, é a primeira vez que ele tá indo no dentista e ele tem que passar por uma anestesia. Então pense, novamente frisando aqui a importância da prevenção, a importância de levar seu filho desde pequenininho no dentista, porque caso ele precise de um procedimento desse, que envolve uma anestesia, aí ele já vai estar super acostumado, já vai ter confiança no dentista, então o procedimento fica muito mais tranquilo, tá? Para a criança e para os pais também. Então, eu espero ter orientado e ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários também, que vai ser um prazer responder e tirar todas as dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo.